com vocês mais essa manhã de hoje. Essa manhã, com esse sol, com essa luz que alimenta os nossos espíritos, essa grandiosidade de oportunidade da nossa ambientação reencarnatória. Então, que todos possam concentrar, acalmando as ansiedades, serenando os corações e sentindo em cada lar o envolvimento amoroso dos espíritos bons que nos acolhem, que nos assistem. E que todos nós possamos formar um único pensamento e sentimento, o de amor e de gratidão. Estamos mais que nós somos essas criaturas de Deus, espíritos divinos, nesse caminho de aprendizado, de sintonia dos nossos propósitos e desejos com as leis divinas que regem. Com consciência que estamos interligados pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações do comprimento de onda dos nossos batimentos cardíacos, com esse propósito de nós estarmos juntos nesse aprendizado do amor. Que mais uma vez, então, aí todos sintam espíritos, o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, a minha imensa alegria de estar com vocês. E que todos, então, na intimidade dos corações, leve os pensamentos a Jesus, aos seus mensageiros de luz, esses espíritos bons que nos assistem por amor, não nos julgam, não nos criticam, não nos condenam, mas sim, acolhe a todos os nossos corações com amor, porque eles nos percebem, nos sentem como essas criaturas divinas, em aprendizado, semelhante ao sentimento que temos quando olhamos o espírito reencarnado recente, o bebê aprendendo a mamar, depois aprendendo a andar. Qual é o nosso sentimento para com eles? Sabendo que irão aprender a andar, irão aprender a falar. É assim que os benfeitores bons nos olham, sabendo ainda das nossas falhas, dos nossos erros, mas eles sentem os nossos corações como uma coisa natural de aprendizado e de crescimento. Então que nós possamos sentir em nossa intimidade essa alegria por sermos tão amados, por sermos tão assistidos e ajudados, mas que tenhamos consciência que Jesus, através dos seus mensageiros de luz, esses espíritos bons, não podem fazer o que é da nossa parte. Assim como nós não podemos aprender a andar pela criança que está aprendendo a andar, nós possamos auxiliar. E é isso que os espíritos bons fazem conosco. Sentindo esse envolvimento amoroso, esse amor, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e dizer a Ele da intimidade dos nossos corações, do nosso agradecimento, da nossa alegria, pela oportunidade bendita concedida às nossas vidas. Transmitir a Jesus que estamos conscientes, que estamos na maior oportunidade do Espírito Divino que somos na nossa caminhada do aprendizado do amor. Nos encontramos na melhor ambientação reencarnatória. Nos encontramos na melhor família consanguínea que podemos ter. Trouxemos todos os recursos, os atributos do nosso espírito já desenvolvidos.
como a perfeita lucidez, a visão, o tato, o olfato, a locomoção. Ó Jesus, quanta gratidão, Senhor. Nós também, amado Mestre, sentimos em nossos corações ainda, pensamentos vêm a nossas mentes ainda, e que nós já somos conscientes que eles não estão de acordo com as leis divinas do amor. Porque muitas vezes ainda, Jesus, nos descontrolamos no que sentimos perante as ações dos outros. É porque na nossa intimidade ainda tem essa sintonia daquilo que desaprovamos. Senhor, a cada dia somos mais conscientes do quanto temos que trabalhar na nossa intimidade, renovando a nossa maneira de perceber e de sentir o outro. Por isso aqui estamos, Jesus, mais uma vez, reunidos e envolvidos nessas vibrações amorosas, rogar-lhe, Jesus, a sua ajuda, o seu amparo e o seu amor, para que possamos nos mantermos perseverantes, atentos a nós mesmos, ao que pensamos e fazemos. Por isso, Jesus, ajuda-nos para cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a paciência, a falta de tolerância. Enfim, Jesus, ajuda-nos para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia, a cada instante, a cada minuto, possamos ser mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e bondosos. Enfim, Jesus, continue ecoando em nossas consciências, quando o Senhor aqui esteve conosco encarnado, quando nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for através de mim, do meu coração. Por isso, Senhor, ajuda-nos, para que com o nosso esforço, com o suor das nossas testas, com o nosso trabalho perseverante, de onde estivermos, sermos instrumentos e estímulos do bem, da concórdia, da tolerância, da paciência. Ajuda-nos, Jesus, para que sejamos instrumentos do seu amor, a levar as suas vibrações de acolhimento, de amparo, de alegria, de viver a todos que se aproximar de nós, que seja por um segundo apenas, em uma fila, em qualquer lugar que estiver locomovendo, que esses irmãos que se aproximar de nós, Senhor, sintam o seu amor através do nosso olhar, através do nosso sorriso, através do nosso aperto de mão, através do nosso abraço. Enfim, Jesus, ajuda-nos para que com o nosso esforço possamos renovar vibrações doentes, desequilibradas que ainda carregamos, Senhor, armazenada em nossas células perispirituais, das nossas condutas e escolhas ao longo dos milênios da esteira das nossas reencarnações. Que esse seja o momento definitivo, Senhor, do nosso caminho de transformação, de absorção das vibrações superiores do amor, a renovar a intimidade moral dos nossos espíritos, para que possamos assim, Jesus, como o Senhor nos recomendou, da construção do reino divino do amor, na intimidade dos nossos corações.
Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre, né? Essa imensa alegria de estar com vocês nessas manhãs de domingo. E como a recomendação que temos, nós, trabalhadores lá do nosso hospital de evangelização de espíritos, abraço fraterno. Esse minúsculo núcleo de amor, conectado, sintonizado com as vibrações da Colônia da Esperança, do Hospital da Esperança, do nosso professor Eurípides Barçanufo. Que todos tenham consciência de que nós estamos interligados com esse amor, desse espírito magnânimo, que, dentre a sua história milenar, o seu convívio com Jesus, o nosso professor Eurípides assumiu como mestre, que estaria conosco a nos ajudar a evangelizar os nossos espíritos. E aí, conectados com esses vetores reencarnacionistas, ligados a esse amparo, esse auxílio e esse amor, nós temos essas recomendações de lutarmos com o máximo esforço possível, porque sem esforço nós não conquistaremos e não construiremos o reino divino em nossa intimidade. E como roteiro de amor e de luz, que essa nossa doutrina espírita, a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina que veio reviver as vibrações amorosas de Jesus na nossa intimidade, a doutrina da doçura, a doutrina da caridade. Caridade é essa que é tratar todos com benevolência, mas é todos. Aceitar as pessoas assim exatamente como elas são. Exatamente como elas são. E se ainda nas nossas imperfeições nos sentirmos magoados, ofendidos, chateados, decepcionados, que lutemos na nossa intimidade com o maior esforço possível para o exercício do perdão incondicional. E esse roteiro, que entra a estruturação da nossa doutrina dos 5 livros, né? Livro dos Espíritos, Filosofia, Livro dos Médiuns, Ciência, o Evangelho, a Religação, a Religiosidade, o outro livro, Céu e Inferno, e o outro livro, a Gênese. Então nós chamamos que o nosso Evangelho, ele é o manual do usuário da vida e do bom viver. E a gente tem feito, então, a sequência das leituras, né? Dos capítulos, e hoje, então, praticamente a continuação do capítulo 27, que hoje é o capítulo 28, inclusive é o último capítulo que encerra o nosso Evangelho aqui, né? Para vocês terem uma ideia, que o Kardec, com a equipe do Espírito de Verdade, né, com Jesus, dedicou um capítulo inteiro, o maior capítulo do Evangelho, falando sobre preces, falando sobre oração, falando sobre sintonia do ser divino que somos, com o amor infinito de Deus, nosso Pai, que nos envolve através do fluido cósmico universal.
E então, como a gente sempre faz, a gente faz uma leitura e faz comentários, né? E é muito maravilhoso porque o início aqui, o Kardec, nesse capítulo, né? Coletânea de preces espíritas. O Kardec, aqui no preâmbulo, ele já dá, vamos dizer assim, ele já dá um norte para aquilo que ele está colocando. Ele é muito determinado, né, em dar aqui o tom do que realmente são as preces. Então, ele começa dizendo assim: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções. Olha que grandiosidade. E da maneira que mais o toque. Aqui, por exemplo, ele já deu, desculpa assim, né, uma estruturação muito diferente de tudo que nós já conhecíamos ao longo dos milênios. Ele desconstruiu todo um aparato externo, estruturando na nossa intimidade agora uma nova visão. Ele diz: ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tem ao coração. Por isso que nós falamos que essa doutrina, ela tira o véu dos nossos olhos e clareia as nossas consciências. Porque aqui não está falando se a prece de uma cultura ou de uma religião é mais importante do que outra. E aí ele continua, né, que os bons espíritos jamais prescreveram qualquer forma absoluta de prece. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias. E, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço por externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem os seus pensamentos. Então aqui ele mudou totalmente o paradigma do que nós tínhamos aprendido ao longo dos milênios, inclusive em quantidade de preces. Que muitas culturas ainda nesse processo evolutivo, a quantidade de preces é como se quanto mais você orasse, quanto mais você falasse, mais benefícios você receberia. E aqui, então, Kardec deu um novo tom, um novo norte, dizendo que a fórmula não é o que é mais importante, o que determina é o sentimento. E aqui, então, ele colocou que a doutrina espírita trouxe alguns modelos para nos ajudar na fixação, mas não quer dizer que eles são absolutos. Então, ele continua: a coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muita que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou casos especiais. Mas pouco importa a forma. Se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. Mais uma vez colocando, né? Porque quantas vezes somos questionados, ou se Deus é infinito amor, infinita bondade, infinita misericórdia, é onipotente, é onipresente, é onisciente, sabe tudo o que precisamos, conhece a intimidade dos nossos corações. Por que não temos que fazer prece, então? O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus, ou seja, tudo está à nossa disposição. Mas nós precisamos dar sintonia. Então, continuando, a diversidade das formas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem. Então, o sentimento de religiosidade é o que determina. Então, quem crê em Deus, não tem importância. Será que feito na língua hebraica, na língua, no inglês, no espanhol, no português, vai fazer alguma diferença? E a forma também de fazer sentado, em pé, vestido com tal roupa ou em tal lugar? Então ele continua.
nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus aceita todas quanto são sinceras. Não há, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto e único. Então, isso aqui não é um formulário absoluto único. Como é que nós podemos dizer assim? Está oferecendo a nós algumas orientações. Apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministraram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica, desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles relativo aos deveres para com Deus e o próximo, completo em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo, a nossa doutrina espírita, reconhece como boas preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Refletindo aqui, como têm sido as nossas preces? Apenas labiais? Ou de coração? Porque a nossa vibração, o campo vibratório energético, amado, nós somos espírito, nós somos energia. A nossa vontade movimenta a vibração energética do Espírito Divino que somos. E é conforme a nossa vontade, a nossa determinação, tocando os nossos corações, é que nós vamos, então, formar um campo vibratório energético. Ondas. Todos nós somos conscientes que os nossos pensamentos, eles são formulados na intimidade do ser espiritual que somos através do que temos no coração como sentimento e como raciocínio no cérebro. Isso gera um componente vibratório, um comprimento de onda, que tem cor, tem brilho, tem cheiro e vai dar sinfonia. Por isso é que ele disse aqui, que o Espiritismo reconhece como boa as preces de todos os cultos, quando os ditas de coração e não feitas somente dos lábios. Nenhuma prece o Espiritismo impõe e nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário provará que desconhece a grandeza de Deus. Alguém que diz, então, que a prece do católico, ou do adventista, ou do protestante, ou do espírita, vale mais uma do que outra. Então é porque não conhece. Não sente na intimidade ainda a criatura divina que é e a grandeza de Deus. Crer em Deus se atenha a uma fórmula, é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Quer dizer que Deus vai escutar a prece do que fez lá, digamos, ligado ao Torá, ligado ao Corão, ligado à Bíblia? Qual dessas que será que Deus vai ouvir? Como é que é isso na nossa intimidade? Então, meus amados, fazendo um comentário então até aqui, como é que tem sido a nossa vivência diária com a nossa ligação do Espírito Divino que somos, a criatura divina que somos? Como é que nós temos movimentado os sentimentos que nós temos? Como que nós temos cuidado dos nossos sentimentos? Perante todos os estímulos que eu recebo. Como eu tenho cuidado dos meus sentimentos perante os estímulos que eu recebo? Dos espíritos que convivem comigo no meu lar. Como eu tenho lidado com os meus sentimentos? Com os espíritos que trazem os estímulos que eu necessito, que fazem parte da minha ambientação reencarnatória, do meu trabalho. Como eu tenho cuidado na intimidade do meu coração, dos meus sentimentos, perante aos espíritos que trazem os estímulos, que fazem parte da sociedade a qual eu estou vivenciando.
Como eu tenho cuidado dos meus sentimentos perante aos estímulos que eu recebo dos Espíritos, que estão na condição de ser os que administram os interesses da maioria. Porque é isso, baseado nessa estruturação de sentimentos, é que as minhas preces, então, terão uma conotação. Meu comprimento de onda do meu pensamento, o componente vibratório que eu vou mandar para entrar em sintonia, vai estar ligado diretamente a esse conjunto de sentimentos, que é o ser divino que eu sou, para estar em sintonia com o fluido cósmico universal, que envolve a todos nós. Então, e a cada dia mais consciente, aqui estamos, como tivemos no capítulo 27, é que tudo aquilo que eu estou fazendo, eu estou em prece. Tudo aquilo que eu me proponho a fazer, como eu faço, eu estou em prece. Então, que a cada um, na sua intimidade aí, faça uma avaliação. Faça uma reflexão. O que mais tem mantido nas suas mentes a maior parte do dia? O que vocês têm ocupado a maior parte do dia com seus pensamentos? A maior parte do tempo, se fosse, meus amados, para que cada um pudesse aí anotar o que gasta a maior parte do tempo do dia pensando. Esse vai ser o meu componente vibratório da minha prece. Porque não adianta eu ter uma conduta de sentimentos e de propósitos íntimos e depois, entre aspas, através dos meus lábios só, pedir a Deus que me ajude, pedir aos bons espíritos que me ajudem, porque esse não é a minha intimidade, não é o meu coração. O meu coração é aquilo que eu mantenho a maior parte do tempo na minha intimidade. Esse é o ser espiritual que eu sou. Então, às vezes as pessoas, encontram e nos falam, mas eu peço, mas eu oro tanto e nada acontece. Mas como é que é essa oração? Cada um, a hora que levantou de manhã, como um ciclo da nossa vida, qual é a nossa prece? Qual é o sentimento que temos? Não é fazer da boca para fora. Qual é o meu desejo íntimo? Meu desejo íntimo é o quê? É que Deus me ajude a eu vencer as minhas imperfeições. Que Deus me fortaleça para que eu tenha coragem e bom ânimo de lutar com os sentimentos que eu já sei que não estão mais alinhados, que não é mais assim que eu tenho que fazer. Ou quando eu acordo de manhã e eu reclamo. Ou eu gostaria que alguém, então, não tivesse aonde está. Faço críticas e julgamentos, inclusive daqueles que estão comigo dividindo o meu lar. Então, amados, nessa coletânea de preces aqui, que todo mundo depois pode estudá-las, e ela é um modelo, ela é uma sugestão, mas estamos entendendo que a prece é algo de campo vibratório da nossa intimidade. E me lembrando agora, que eu não sei qual é o livro, eu sei que é da série do André Luiz, e não me lembro agora qual é o livro, mas eu me lembro da prece, inclusive, de um espírito que tomava conta de um ambiente no mundo espiritual. O nome dele é Gúbio. E me tocou muito quando eu li isso aí sobre a prece, porque ele fez um comentário muito lindo e muito profundo. Na prece que ele pediu a Jesus, na intimidade, naquele momento em que ele estava na coluna espiritual rogando a Jesus, e esse ambiente que ele trabalhava, que ele estava, esse benfeitor Gúbio, era um ambiente de a maioria dos espíritos que lá habitavam, eram espíritos em profundas dívidas com as leis divinas, assim como todos nós, mas que estavam latentes nas suas últimas reencarnações. Eles foram os perseguidores, eles foram os caluniadores, eles foram os julgadores. E aí, então, que quase a gente não vê, porque a gente vê muitas preces para os que estão enfermos, claro, para os que estão doentes, para os que estão sofrendo.
Mas quantas preces nós fazemos para aqueles que são os perseguidores? Quantas preces nós fazemos para aqueles nossos irmãos que estão gerando as dores e as dificuldades em centenas? Então é muito maravilhoso entender que todos nós somos irmãos. Quantas preces nós fazemos para os espíritos que estão nas condições agora de dirigir o nosso país? Que tipo de prece fazemos a esses espíritos? Que tipo de pedido fazemos a esses irmãos? Então, meus amados, é preciso de nós trazermos da nossa intimidade e colocar para fora os campos vibratórios energéticos, que é o predomínio dos nossos pensamentos e sentimentos. E perdoe-me, porque às vezes eu conto das minhas experiências. E aí, as minhas experiências é a comprovação ainda do Espírito divino que sou, mas ínfimo ainda no aprendizado do amor. Talvez eu já contei aqui, mas se vocês permitem, eu vou falar de novo, porque talvez alguém não ouviu e eu também preciso aprender, porque foi uma experiência ímpar na minha vida. Aconteceu o seguinte: trabalhou comigo por muito tempo uma pessoa, um rapaz, e ele tinha muitas dificuldades com a bebida alcoólica. E ele deixou de trabalhar comigo, foi trabalhar em outras empresas, e sempre com extrema dificuldade com a bebida alcoólica. E chegou um certo momento na vida dele que não foi mais só a bebida alcoólica. Ele empregueu também para os outros tipos de entorpecentes. E eu não sei se está aqui na evangelização hoje comigo, mas um irmão que também ele foi trabalhar com ele, que participa do Abraço Fraterno. E esse nosso irmão veio a desencarnar, esse irmão comigo, e que trabalhou com esse outro amigo meu do Abraço Fraterno. Esse irmão veio a desencarnar. E quando nós ficamos sabendo, inclusive por nós dois, termos o conhecido e ter para com ele uma grande consideração, um grande sentimento, nós dois fomos visitá-lo, já, né, que era o seu último dia lá, o seu corpo, digamos, fomos lá no seu velório. E ele era de uma cidade aqui próximo de Sertãozinho. E quando eu e esse meu amigo, Gustavo Marini, se ele tiver aí, ele pode dar o testemunho dele também, em que, então, quando nós adentramos a sala lá no velório que ele estava, tinham, assim, poucas pessoas e nem é me dado, muitas vezes, essas percepções daquele nível que foi aquele dia. E assim que eu adentrei a sala, eu senti o campo vibratório do que estava lá desencarnado, entre aspas, porque ele ainda estava muito ligado ao corpo físico, e ele estava sendo guardado por vários espíritos, que é ligado a esse nível de campo vibratório, de entorpecentes e de dificuldades. E um deles, que parecia o que estava, digamos assim, meio que fosse o coordenador dos espíritos que estavam lá, e o meu sentimento para o espírito desencarnado, né, que era esse meu amigo, ele estava em extremado desespero. E, assim, a frações de segundo, um desses líderes veio e perguntou para mim o que eu queria, o que eu fui fazer lá. Humildemente eu disse, olha, né, eu vim aqui ver o meu amigo, mas você pode ficar tranquilo, eu só vim ver meu amigo que está aqui desencarnado. Aquilo me deu um pouco de batimento cardíaco, assim, me deu um pouco de taquicardia. Aí eu abracei a mãe do meu amigo, que estava lá, o pai dele, a irmã, a esposa, e tinha poucas pessoas lá. E aí eu chamei o Gustavo, que tinha ido comigo, para a gente lá fora um pouquinho, para me falar com ele, porque eu me senti, se ele tinha captado aquilo também. Ele falou para mim a mesma coisa. O Gustavo falou para mim, Juscelino, rapaz, eu falei, Gustavo, ele falou, foi isso mesmo também que eu cansei. Aí eu pedi, né, fiz a minha prece, roguei aos benfeitores, a equipe do nosso professor, que nos ajudasse ali, o que nós poderíamos fazer. De imediato veio a intuição que nós não poderíamos fazer nada, que eu teria que aguardar uma forma de ajudá-lo. Quer dizer, por muito que eu fiz a prece ali, eu ainda não conseguia, minha prece não teve um efeito, ainda não tinha como a gente fazer algo.
Aí o benfeitor que me ajuda falou assim, pediu para o Gustavo ficar na porta e eu ficar lá próximo, a mãe dele lá e o pai dele. E que aguardássemos ali para ver o que nós poderíamos fazer. Amados, vocês não têm ideia do que é o valor de uma prece. Por incrível que pareça, né? Já quase na hora de sair o corpo, são aqueles nossos irmãos, não sei qual é a religião deles, um casal adentrou lá a sala, é aqueles irmãos que fazem prece para os espíritos desencarnados nos velórios. E qual não foi a grandiosidade da circunstância, que então aí, que eu percebi? A hora que esse casal ele entrou, era um senhor com a esposa, né, com a Bíblia, né, perguntou se podia fazer uma prece ali, se podia fazer uma oração para aquele que tinha morrido, né? E aí, automaticamente, a mãe e o pai do meu amigo autorizou, todo mundo autorizou. Então, o que eu percebi? Todos que estavam ali fazendo parte do velório formaram um único sentimento, um desejo de ligação a Deus. E aí, então, os benfeitores que nos ajudavam, eu e o Gustavo, falou assim, agora está na hora, então, de nós fazermos alguma coisa, porque agora nós temos condições de fazer alguma coisa. E aí, eles fizeram a leitura, qual eu estou falando, a comprovação, não sei nem qual religião que era. Quando eles fizeram a leitura, inclusive fizeram o Pai Nosso, né? Todo o campo vibratório energético da sala se modificou. E aí, então, o nosso pedido de amparo e de auxílio àquele irmão, cumprindo as leis divinas, mas que a misericórdia divina ajudasse nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, por ele ter envolvido nessa vida com todas essas circunstâncias, mas ele tinha essência divina do bem e do amor que o ajudasse. Pois os benfeitores conseguiram acolher. Tirar ele de todo aquele ambiente ao qual estavam os que estavam ligados a ele, os amigos deles espirituais, pela sua vivência, pelos seus sentimentos, pela sua experiência. Vocês não têm ideia do efeito íntimo que fez no meu coração e do meu amigo. Nós percebemos o que é o valor de uma prece. Que a hora em que todos que estavam ali conseguiram dar conexão, conectividade com o amor superior, com a bondade divina, pedindo o amparo e o apoio, foi concedido. Então, meus amados, o que falar sobre as preces? Se não for dos nossos corações, se não for algo da nossa intimidade, só que, mais uma vez, perdoe-me se às vezes estou repetindo a mesma coisa, eu estou voltando no mesmo lugar. Então, minha prece é um resumo do que eu sinto, do meu desejo perante tudo e perante todos. Como é que é isso na nossa intimidade? E lembrando, né, do valor dessas preces, igual eu comentei rapidamente no domingo passado, que procurem ler lá no livro Entre a Terra e o Céu, as preces que nós chamamos, que foram uma peça refratária daquele comentário de que a filha, a mãe desencarnada, obsediando a madrasta, trazendo uma geração de vibrações inferiores ao lar, a filha sem essa consciência, orando, pedindo à mãe que viesse ajudá-la, e a mãe era maior, estava gerando a maior dificuldade no lar, lá, a mãe desencarnada, e que essa prece, então, venceu todo o campo vibratório da direção que era para a mãe, foi para a colônia espiritual do nosso lar, ao qual a mocinha com 14 anos que fez a prece tinha sido feito seu projeto reencarnatório, mostrando o valor da prece. Então, meus amigos, como já está faltando só mais 15 minutinhos, o modelo que Jesus nos trouxe para a prece, que nós chamamos até de oração dominical, e aqui então, os bons espíritos, através
de Kardec, da sua lucidez, bondade e amor, vem nos esclarecer, porque nós temos ideia mesmo do conteúdo da prece do Pai Nosso, da nossa oração dominical. Porque ela resume tudo, todas as nossas necessidades. Porque ela fala da nossa relação com Deus, ela fala da nossa relação conosco mesmo, e ela fala da nossa relação para com o próximo. Então, esclarecendo-os aqui, né? Quando nós falamos, o que está contido quando nós falamos, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome? É da boca para fora ou eu tenho uma profundidade do que eu falei? O que eu disse aqui, como os benfeitores colocou? Então é mais ou menos assim. Cremos em Ti, Senhor, porque tudo revela o Teu poder e a Tua bondade. Será que os meus olhos percebem isso, que tudo revela o poder e a bondade divina? Ou meus olhos ainda só percebem aquilo que nós geramos de maldade, de inferioridade, de egoísmo e de orgulho? A harmonia do universo dá testemunho de sua sabedoria. Eu percebo o sol, o vento, as flores, os animais, os irmãos consanguíneos, os irmãos que não são consanguíneos. Eu percebo nesse movimento divino de harmonia e de perfeição. Então, a harmonia do universo dá testemunho de sua sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as nossas faculdades humanas. Nós conseguimos compreender o que é o infinito? Na nossa galáxia, os bilhões de galáxias, os bilhões de galáxias, e aí? Em todas as obras da criação, desde o raminho da erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova da paternal solicitude. Cego mesmo, portanto, é aquele que não reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que não glorifica e ingrato aquele que não rende graças. Então, quando eu falo Pai Nosso, já disse que é nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, eu compreendo esse infinito amor, essa infinita bondade para comigo. E quando eu falo outro trechinho, venha a nós o teu reino. Senhor, deste aos homens as leis plenas da sabedoria e que lhes dariam a felicidade, se eles a cumprissem. Então, amados, se eu sofro, se eu estou aflito, se eu estou depressivo, se eu estou desesperado, é porque eu não estou cumprindo as leis divinas da minha intimidade. Porque Deus já gravou em nossa consciência essa lei divina da sabedoria que nos dará a felicidade. Mas eu não cumpro. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça e mutuamente se auxiliariam, uma vez, em vez de se maltratarem como fazem. Então, ou seja, a cada sentimento de crítica, de julgamento que eu tenho para com o irmão, eu não estou cumprindo a lei divina. Por quê? Porque eu não estou sentindo ele como irmão. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação das tuas leis, porquanto nenhuma infração delas se deixa de ocasionar fatais consequências. Tudo que eu faço que não está de acordo com a lei divina, eu vou ter que reparar, eu vou ter que corrigir, porque isso é lei divina de misericórdia, mas lei divina de ação e de reação. Deste ao bruto o instinto, que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma,
Ao homem, no entanto, além do instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquela das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a da liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Então, quando nós atingimos o nível de humanidade, de ser humano, já passamos para os reinos, lá do instinto, e já estamos aí. Então, agora nós temos o quê? O livre-arbítrio. E Deus, como é infinita misericórdia e bondade, respeita nossas escolhas. E através das nossas escolhas é que nós aprenderemos. E aí, então, como ele disse, e a responsabilidade das nossas ações. Então, ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com paternal providência quiseste que elas gravassem em nossas consciências, sem distinção de culto nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Então não existe isso de algum ser humano não ter as leis divinas gravadas na consciência do que é o bem, do que é o amor e do que é a bondade. Se ainda não faz, é porque despreza. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos a praticarão. Desaparecido será, então, a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar o advento, outorgando aos homens a luz necessária que o conduza ao caminho da verdade. Quer dizer, quando eu pedi no Pai Nosso, venha o nosso reino, eu estou com essa compreensão, com essa lucidez? E esse outro item agora? Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. E o que acontece no meu dia a dia? Eu quero que seja feita a minha vontade. Então, quando eu falo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes. O que acontece com nós? Reclamamos. Amados, é tão difícil dizer, né? Porque ainda faz parte de mim também. Reclama-se quase que de tudo. Onde nós devíamos, ao contrário, agradecer a tudo, mesmo as maiores dificuldades. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra como os eleitos fazem no céu. Eu tenho consciência mesmo que sem Deus nada posso. Eu tenho consciência, como às vezes já comentamos aqui, quantas reações químicas e eletroquímicas estão ocorrendo no corpo fisiológico de cada um que está aí, né, cada um na tua casa assistindo e nos conectados juntos agora. Alguém poderia dizer que não são bilhões de reações químicas e eletroquímicas que estão ocorrendo na nossa intimidade? E eu tenho domínio lá de quantas? Quem tem o domínio de tudo isso mesmo? Quem tem o controle? Eu posso pedir para o meu coração parar de bater? Ele vai parar para o meu rim não funcionar agora? E quando o meu coração para? Alguém pode fazer alguma coisa? Eu tenho consciência do que eu sou esse ser? Quanto que eu sinto que eu sou esse ser cuidado por esse amor? Eu tenho ideia, então, realmente, de ficar submetido a essa vontade divina? Porque eu já sei que é infinito amor, infinita bondade, porque é só olhar em volta. Mas, às vezes, eu não me percebo. Ainda a minha vaidade, o meu orgulho, acho que eu posso alguma coisa. Ou que eu sou melhor que o outro.
Ninguém é melhor, porque todos somos divinos. Quando eu sinto isso, que campo vibratório eu estou gerando na minha intimidade? E aí ele continua, que é algo complexo. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Qual que é o meu sentimento quando eu falo isso na prece? Né? Repetindo, Pai nosso que estais no céu, qual o significado? Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. E agora? O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje. O que eu estou pedindo? Eu estou pedindo coisas supérfluas? O que eu estou pedindo realmente? O pão nosso de cada dia. Eu tenho ideia do alimento do espírito e do alimento do corpo físico? Ou muitas vezes eu só estou pedindo em relação ao corpo físico? Então, qual o significado de o pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje? Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo. Mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra sua pastagem, porém deve ser o sustento à sua própria atividade e os recursos da sua inteligência, porque criaste livre. Então nós já estamos no reino do animal racional. Sou humano caminhando para a angelitude. Então, o sustento, então o trabalho é lei divina de desenvolvimento do espírito. O sustento à sua própria atividade e os recursos da inteligência, porque criastes livre. Tu lhes tem dito, ou seja, né? Tirarás da terra o alimento com o suor da sua fronte. Deste modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação, a fim de exercitar-se a inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades ao seu bem-estar, uns mediante o labor manual, outros mediante o labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar às felicidades dos espíritos superiores. Está claro aqui que em cada encarnação, cada um pega um tipo de atividade. Olha que grandiosidade que é compreender isso. Ninguém é melhor. Não é o que tem agora como missão, como trabalho no seu planejamento encarnatório, o desenvolvimento através da intelectualidade. O outro que veio o seu desenvolvimento, o seu aprimoramento, através da realização do trabalho com as mãos árduo. Mas nós temos esse valor, nós temos essa percepção? Ou nós achamos que quem trabalha com o intelectual é mais importante, deve ganhar mais e deve ter mais benefícios? Ter melhores aposentadorias e tudo mais? Como é que é isso na minha intimidade quando eu faço o Pai Nosso? Eu sinto que todo tipo de trabalho é grandioso e belo, e novamente, todo trabalho é uma oração. Como tem sido a oração no meu trabalho? Com que amor eu faço? Com que dedicação eu faço? Com que alegria eu faço? Com que propósito eu faço onde eu trabalho de ajudar a quem está do meu lado? Oh, meus amados. Dai-nos então o pão nosso de cada dia. Então eu preciso realmente de tanta coisa. Quantas casas eu preciso? Quantos apartamentos eu preciso? Quantos carros eu preciso? Então, a gente não vai conseguir acabar de ler tudo, porque já são 10h59, né? E aí, continuando, então, apenas mais esse parágrafo, né? Ajudas o homem de boa vontade que em ti confia, pelo que concerne ao necessário, não porém aquele que se compraz na ociosidade e desejada tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Ou seja, o valor da minha prece em relação ao pão nosso de cada dia está ligado à boa vontade que tudo que eu me proponho a fazer. Ou eu ainda invejo, eu ainda acho que não é justo,
Eu ainda que acho que não está certo alguém ter o que tem, da forma que fez ou como fez. Porque eu preciso é do pão nosso de cada dia. Então, meus irmãos, que depois, então, cada um na intimidade aí do seu coração, estude novamente, afinco essas preces, que tem, como disse o Kardec aqui, apenas uma sugestão, um modelo, mas que nós possamos trazer na nossa intimidade a prece da gratidão, do reconhecimento de tudo de bom que nós temos, o sentimento da grandiosa oportunidade, a maior de nossos espíritos imortais. Amados, é de estarmos reencarnados, que ainda fazemos parte desse planeta de prova e de expiação, que está caminhando para a regeneração. Oh, meus amados, perdoa-me a minha inferioridade ainda, por talvez não conseguir tocar os vossos corações, porque o meu amor ainda é tão ínfimo. Mas estou aqui a rogar a Jesus, ao professor Eurípides, que com os recursos do amor dos corações deles, eles possam tocar a cada coração que está conectado conosco nessa manhã de hoje. Despertar o ser espiritual que todos nós somos. Sentirmos a grandeza da oportunidade de estarmos reencarnados. Neste momento singular do nosso planeta. Da marca da transformação do planeta de prova e expiação em planeta regenerado do amor. Que em cada coração sinta essa grandiosidade dessa oportunidade de servir neste momento. Onde quantos corações encontram descontrolados e aflitos, desequilibrados, por não conseguir lidar com seus sentimentos. Especialmente no momento em que houve um chamamento na intimidade de cada um de nós, que pelo ambiente externo deveríamos ficar juntos, muito mais nos seus lares, do que nas diversões das coisas supérfluas. Todos nós queremos tanto essa oportunidade, Jesus, de sermos úteis nessa obra. E nós que aqui estamos reencarnados neste momento, Jesus conta conosco de ser os disseminadores desse amor divino, dessa bondade divina, através dos nossos corações. Então, meus amados, que não tem espaço mais em nossos corações para as reclamações, para as críticas, mas sim que os nossos corações tenham espaço para o acolhimento, amparo e amor. Ó Jesus, ó professor, com sua equipe generosa e amorosa, acolha todos os nossos corações aflitos ainda. Mas agora lúcidos no dever de amar e servir incondicionalmente. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espíritos amorosos e bons, envolva todos os lares nessas doces vibrações, nesse acolhimento, nesse amparo e nesse amor, que desperte e faça vibrar nas fibras mais íntimas dos corações o desejo de sermos úteis, de amar mais, de perdoar incondicionalmente. Que os espíritos bons possam conceder passes energéticos de amor em todos, encarnados e desencarnados de cada lar. E também, Jesus, lhe pedimos
que os benfeitores amigos fluidifique e magnetize os copos de água com os remédios, com os fluidos que todos necessitam, para o equilíbrio e a harmonia do corpo físico e do corpo perispiritual. E que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, paciência incessante com tudo e com todos, e muito trabalho. E até o próximo domingo, no mesmo horário, a partir das 9h30. Se assim for a vontade de Deus, nosso Pai. E mais uma vez, o meu abraço, a minha alegria, a minha imensa gratidão, amados, em ter todos vocês ligados pelos nossos corações, nessa imensa alegria de viver. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai. Aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Errado, vamos dizer, ligado pela tecnologia, o nosso encontro da manhã de hoje. Mas continuaremos ligados pelos fios dos nossos pensamentos. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado.